Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chaves. A gente não falha semana nenhuma. Programa Dois Neurônios Incomodam 194. Finalmente o 194 que eu errei lá atrás. Ou, se você preferir, Confraria do Condor número 16. Isso. Para começar, Pedrinho, é o seguinte. Membro do parlamento francês levantou a questão que os valores representados, estou usando as palavras dele, os valores representados pela Estátua da Liberdade não existem mais nos Estados Unidos. Então ele pediu que o Trump devolvesse a estátua. Aí, aquela moça bonita, que agora é a porta-voz da Casa Branca, exatamente. Ela se chama Boldi, o sobrenome eu acho que é Boldi, acho que é, não tenho certeza. Ela disse: o meu conselho, palavras dela, tá? Então vou botar entre aspas. Meu conselho àquele cidadão de baixo nível político, sem nome, francês, é dizer para ele que eles deviam estar muito agradecidos aos Estados Unidos, porque se não fosse os Estados Unidos, estariam até hoje falando alemão. Pimba! Exatamente. Isso tem o ditado português, o cara foi em busca de lã e saiu tosquiado. Exatamente. Então, olha, aí seguindo, né, nas coisas que o Laranjão está fazendo, que eu estou achando, olha, estou achando, é um privilégio estar vivendo esse momento histórico. Exatamente. Aqueles, eles chamavam, é tipo os bondes que tem na favela. Tinha uma expressão venezuelana, que eu não lembro agora qual é, mas era um grupo de tarados venezuelanos que estava assaltando, raptando, fazendo o diabo. Prenderam 238, meteram num avião e mandaram para o Bukele. Em El Salvador. Em El Salvador. O Bukele que deu um jeito nos caras lá e criou. Eu vi uma filmagem da chegada dos tarados lá, algemados, cabeça baixa, sendo passados para frente, jogados na prisão. Uma prisão que você vê é de noite a filmagem. Vê as luzes acesas, parece uma cidade. Então, eu até comentei com o Pedrinho, eu vi um filme, desculpa, Pedrinho, eu vou falar isso porque me lembrou. O filme era o seguinte, ficção científica, no futuro, um planeta, eles pegavam os caras que não prestavam, os bandidos, metiam num foguete e levavam para um planeta que não tinha ninguém e soltavam os caras lá, tá? O cara lá não ia conseguir fazer um foguete, porque lá tinha casa para morar e tinha, sei lá, alguma coisa para o cara comer lá, mas era isso. Então o cara está exilado no planeta. Bom, parece que o Bukele acabou de criar um planeta-prisão, que é esse lugar lá, e seria uma boa ideia de mandar um pessoalzinho aqui daquela sigla PCC, que não é o Partido Comunista, é outro. É outro partido aqui, que tem um chefe lá em cima, eu acho. E mandar esses caras todos lá para o Bukele. Eu acho que os Estados Unidos pagam uma pensão lá para o Bukele. Tira do território. Tá certo. Por quê? Porque o Maduro disse que não queria na Venezuela. Mas o Pedrinho me falou, ele não sabe se é verdade ou não, então vamos falar aqui, é buchicho, tá? É buchicho. Parece que o Maduro hoje teria sido preso. Né? Mas a gente não sabe. Isso não sabemos. No próximo programa. Porque agora a internet, as redes sociais, o Instagram, estão cheios de vídeos feitos com inteligência artificial. Então você jura que é uma pessoa conhecida falando. E não é. E não é. E ela fala qualquer barbaridade para te induzir a erro, achando que a verdade é o seguinte, quando eles começaram essa história dos fake news, lá atrás, há 6 anos atrás, que Sua Majestade, o Ovo, resolveu fazer esse inquérito que não acaba nunca, está fazendo 6 anos, tá? Há 6 anos que não prova nada, não faz com ninguém, mas inventou essa porcaria. Eles embarcaram na onda, eu estou falando eles, o pessoal da mão virada. O pessoal da mão virada da esquerda, tá? Não é o outro pessoal da mão virada, que o outro é egípcio. Aí o caso é o seguinte, eles inventaram essa porcaria de fake news e eles estão navegando na maionese. Então eles ficam implantando um monte de porcaria que é pra gente, como eu e o Pedrinho, conservador, vir aqui e avaliar a porcaria. Então a gente, quando fala, é bom deixar claro, por exemplo, a gente ouviu essa história, não sei se é verdade,
Daqui até a semana que vem, estamos contando para vocês como um bochicho. A gente ouviu. Agora a gente vai saber na semana que vem se é verdade ou não. Tá certo. Tá? Então, vamos... Olha, eu vi um troço, Pedrinho, um cara falando nos Estados Unidos. Ele fez uma comparação que eu achei maravilhosa, para a gente comentar. Ele comparou os 12 anos, e não fique chocado, os 12 anos de governo do Obama, porque vai dizer, não, foram 8 anos. Não, foram 12. 12 anos do governo Obama. Por que 12? Porque 8 era dele. E depois o retardado mental que eles colocaram lá, e aí vou ter que fazer um corte aqui para dar outra notícia que eu achei fantástica. Bom, botaram o retardado, então quem governava os Estados Unidos era o Obama. E o Biden só botava a cara. Ele era o fantoche que estava lá e a mão na bunda era do Obama, que movia o boneco. Bom, então é o seguinte, tanto a mão na bunda que movia o boneco não se movia, que é o seguinte, eu não sei se você viu, Pedrinho, para lavar roupa suja na frente dos caras aqui. Aqueles perdões antecipados que o Biden inclusive deu... para o Fauci. Parece que o Trump revogou agora. Revogou, mas você sabe por quê? Não. Puta, eu vi. É o seguinte, o papel oficial do governo dando perdão para o filho, para o Hunter Biden, para outros da família, dois ou três da família, perdão antecipado, quer dizer, não tem nem culpa, quer dizer, ninguém acusou de nada ainda, mas já está se acusado. Parece no tempo das indulgências que o Papa vendia, você poder cometer as felonias depois. Você pagava antes e depois já estava. Exatamente, pague agora e peque depois. Pague agora e peque depois. Depois eu vou contar uma história para vocês da minha vida pessoal. Mas não é agora. Agora eu quero falar do indulto. O tal do indulto é o seguinte, apareceu o documento e alguém viu a assinatura do Biden, uma assinatura fantástica, perfeita. São 5 assinaturas em 5 indultos. O cara pegou as assinaturas e botou uma em cima da outra, milimetricamente é a mesma. Tem uma máquina que eles usam, tal do AutoPen, que eles gravam a assinatura do presidente e em coisas de menos importância, como convite para baile na Casa Branca, convite para visita na Casa Branca, visitação de colégio, que vai com a assinatura do presidente, ele teria que assinar milhões de papeizinhos. Claro. Então o AutoPen faz. Então esse indulto foi assinado com o AutoPen. Então eles mostram que foi assinado com o AutoPen. Até porque a letra do tarado lá é toda tremida, porque ele treme inteiro. Bom, aí, assinatura perfeita. Então, sendo assim, a assinatura feita pelo AutoPen, de acordo com a Constituição americana, não vale. Então, o Anthony Fauci, aquele cara bonzinho que fez os americanos ficarem em casa. Pessoas com a vacina. Eu vou falar a palavra certa, genocida, que vocês usam tanto, vocês da esquerda usam para falar do Bolsonaro, todo mundo é genocida. Genocida são vocês, tá? Genocida é o Fauci, genocida é aquele canalha que era prefeito de São Paulo, aquele é genocida, que fez um monte de gente se vacinar. Genocida são os caras que até hoje querem aplicar a maldita vacina nas crianças. Esses são genocidas. Exatamente. E o Fauci vai ter que responder por essa porcaria. O Fauci e o Hunter Biden, pelos filminhos, transando com menininhas menor de idade e pelos laboratórios que eles tinham lá na Ucrânia. Na Ucrânia. China e Ucrânia, né? Mas na China o negócio era outro. Mas eles tinham negócios escusos na Ucrânia, a família Biden inteira. Vai dar ruim. Bom, então na sequência do que eu comecei a falar e interrompi para fazer esse corte, que é importante pra cacete, porque o mundo vai saber a canalice dos caras da Agenda 2030, canalice dos Klaus Schwab, canalice do senhor Portões lá do Bill Gates, canalice dessa gente que quer eliminar 2/3 da humanidade, porque eles acham que o planeta está muito cheio, dessa gente que fala em aquecimento global, sabe? Então, isso tudo vai vir à tona. Tá certo. Esperem e vejam. Bom, esse cara que eu estava falando, ele comparou os 12 anos, então está explicado os 12, do governo Obama
os 8 dele e mais os 4 do débil Dele. mental. Bom, ele comparou a Revolução Francesa aos irmãos Robespierre. Então ele diz o seguinte: na Revolução Francesa, e eu aqui para não me equivocar, tá aqui, palavras do cara, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é uma revolução, é uma contra-revolução, porque a esquerda toda está pululando que nem pipoca. Né? Revolução, vamos resistir, etc. Não, é uma contra-revolução. A revolução já aconteceu. É como no caso daqui, que vão julgar o Bolsonaro por um golpe de Estado que já foi dado em 2022 pelos caras que estão acusando ele de golpe de Estado. Tá? É só para você entender. Nos Estados Unidos foi igual. Lá foi o dia 6 de janeiro, aqui foi 8 de janeiro. Tudo igualzinho, tudo armado do mesmo jeito. Lá foi armado pelo governo do Biden, aqui foi armado pelo Carniça. Então, vocês já sabem o andamento da carruagem. Mas vamos lá, por que se compara à Revolução Francesa? Por quê? Na Revolução Francesa, foi uma revolução que se pretendia, dos irmãos Robespierre, uma revolução cultural, econômica, política e social. Então, Pedrinho, que é mais literado nessa parte, você deve até saber os dias da semana que eles mudaram, botaram outros dias em francês. Lundi, mardi, mercredi, mas eles mudaram. Não, isso ficou. O que eles mudaram foi o nome... os meses do ano. Os meses do ano, exatamente. Então, o calendário revolucionário tinha, por exemplo... Janvier? Os meses eles mudaram para... Sim, mas o antigo era janvier, fevereiro e março. Eles mudaram, não sei se exatamente nessa sequência, porque lá é o inverno, ao contrário aqui, então nivoso, pluvioso e ventoso. Exatamente. Dizer, vocês vão ligar os pontos. Por que eu estou falando isso? Então, os caras mudaram isso. Né? Revolução Francesa, o que isso muda, na verdade? Não muda nada. Isso é controle social, ou seja, você não vai mais usar o que você sempre usou para determinar a época do ano que você está. Agora tem um novo nome. Agora compara com o que esse governo e o governo americano estava fazendo nesses 12 anos e o nosso governo está fazendo aqui. Não tem ele e ela. Tem várias coisas no meio. Tem os menines. O que é isso? Que diferença isso faz na vida de você, cidadão honesto? Nenhuma. Se o cara quiser se chamar menine ou gambá, dá exatamente na mesa para nós. Mas quando você impõe isso a uma sociedade como um todo, isso é controle social. É fazer você acreditar numa narrativa. Então, vamos lá. E só para dizer, o livro do Victor Hugo que melhor conta a história da Revolução Francesa chama-se O 93. Que acaba com a contra-revolução da Vendéia. É uma região na França onde, nessa contra-revolução, morreram 250 mil pessoas. Vocês verem o tamanho. Isso aqui é uma coisa que o Pedrinho está falando que você tem que levar em consideração. Quando esses caras tomam o poder, eles não saem do poder porque tomaram consciência ou porque alguém convenceu-os de que estavam errados. Eles só saem com sangue. Exatamente. Então, presta atenção no que a gente vai falar. Na Revolução Francesa também eles começaram a destruir estátuas na França inteira de todos os próceres do passado, que é para destruir a narrativa. Alguma coisa parecida aqui aconteceu com o Borba Gato aí na Avenida Santa Marta, que meteram fogo. E engraçado, né? Eles meteram fogo no Borba Gato e ninguém foi preso, não pegou um ano de cadeia, nada. Mas a moça que escreveu com batom na estátua lá daquela... Perdeu Mané. Uma tá frase dita por um alto próximo brasileiro. Exatamente. Então, não é que ela mas ela está presa há 17 anos, segundo sua mãe. Por 17 anos. Ela está presa há 2 anos. Há 2 anos. Mas ela foi uma pena de 17 anos. Bom, uma pena de 17 anos, porque segundo Sua Majestade, o Grande Ovo, batom é uma substância inflamável. Tá certo. Eu acho que devia enfiar naquele lugar que não faz sol e botar fogo para ver se é inflamável mesmo. Tá certo. Bom, agora, eu acho que, no momento, é uma perda de tempo a gente ficar falando nesses tarados do presente e por muito pouco tempo. Porque já eles vão ver o que é bom para tosse. Tá certo? Então,
Eu não converso mais sobre esse tema com ninguém. Vamos só assistir de camarote, e não é o camarote da Globo, é o nosso camarote aqui. Mas você me perdoa, eu vou seguir com uma coisa aqui. É. Eu vou seguir porque eu acho que as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Não é o que vai acontecer. O que vai acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu já falei no programa passado, o estupim está aceso. Eu só não sei o comprimento do estupim. Exatamente. E sei que tem uma bomba no final. Então, Exatamente. esse estupim pode levar para chegar a bomba 2 anos, na pior das hipóteses. Ou pode estourar amanhã, tá? Pode ser um estupim curtinho. Não sei. Só sei que está aceso e tem uma bomba no final. Bom, É isso aí. então, aí, além de destruir as estátuas, eles começaram a perseguir a igreja. Engraçado, tem um padre aí, que eu já falei também no outro programa, que faz uma reza às 4 horas da manhã. E tem 1 milhão de pessoas ao vivo. Né? Tinha 1 milhão ao vivo e quando o Sua Majestade o Ovo começou a encher o saco, ele passou para 2 milhões. E agora ele parece que invadiram a casa dele para fazer revista, etc. Então, veja bem, a Revolução Francesa perseguia a igreja e aqui está acontecendo o mesmo, tá? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, segundo esse cidadão que estava falando lá, bom, outra coisa, eles talvez seja o mais grave. O ano da independência dos Estados Unidos é o 1776, que é 1776. Eles também quiseram mudar a data nos Estados Unidos para 1619, que 1619, eu não sei nem porquê, mas é por algum motivo. Agora, eu descobri uma outra coisa. Quiseram mudar o nome do primeiro navio que levou os imigrantes da Europa para os Estados Unidos para Gayflower. É verdade. Não seria mais porque esse é o Foundation Day, né? Seria em 1619. O Foundation Day seria em 1776, eles queriam que fosse em 1619. Por que cargas d'água? Não sei. Mas é para ir mudando as coisas. Né? Aí, nos Estados Unidos, eles também mudaram o sistema de votação, que é o golpe de 22 aqui. Só que lá foi um pouquinho diferente. Lá acontece o seguinte, vamos esclarecer. 70% das pessoas, até a eleição do BIDE, 70% das pessoas votava presencial. Ia numa cabine, votava, punha o voto, pronto. Na eleição do BIDE, inverteu-se a coisa. 30% votou em cabines, porque lembra que corria a pandemia. Exatamente. A tal da pandemia. Aí, o resto foram votos por correio ou votos antecipados, que eram votos que a pessoa votava, mandava uma carta e eu voto em fulano e tal. Exatamente. Então, teve aquela história que quem viu, viu, quem não viu, não verá jamais, mas de caminhões chegando, assim, no dia da eleição, carregado com milhões de votos, que de repente, numa determinada hora da madrugada, virou. O Trump estava ganhando por X e passou a perder por Y. Parecido com com aquele áudio que vocês devem ter visto, vocês que são mais antenados, devem ter visto, do Sua Majestade o Ovo, que era o responsável pelo TSE na época, falando com alguém do Oracle, dizendo assim, mas como é que está acontecendo? O cara está na frente, está ganhando. Não, fica sossegado que a gente vai passar daqui a pouco. Eu vi ao vivo, estava vendo na televisão, foi ali pelas 6 da tarde que virou. Né? Então, aí o cara disse, tá vendo? Deu certo, agora você tem que depositar, eu não quero mais o que eu queria, eu quero mais. Não pode ficar sossegado quem te manda. Tudo isso está gravado, tudo isso existe, tem as provas, tem tudo, e não acontece nada. Por enquanto. Mas o estupim está aceso. Tá certo. Tá? A gente não sabe a distância da bomba, mas o estupim está aceso. Aí, a outra coisa, nos esportes femininos, os caras destruíram tudo, meteram mulher trans, homem trans, né? Para competir com mulher. Então, foram 600 medalhas que as mulheres perderam. Isso os defensores, as feministas, tudo fica quieto com isso, porque isso de esquerda tá legal. Né? Então, tá. Foi o maior fiasco da história das Olimpíadas, a Olimpíada de Paris. Né? O cara que encheu de porrada aquela mulher lá. Teve um boxeador trans que quase deformou uma lutadora de boxe italiana,
Que é uma coisa injusta. Ele tem todo o físico de homem, uma força de homem, lutando com uma mulher. Nessa última eleição, complementando essa parte do que eu queria falar sobre o que acontece lá e acontece aqui, para ter um paralelo, e da Revolução Francesa do Robespierre, nessa eleição, uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo na semana passada, houve um esforço hercúleo para trazer Porto Rico como estado e transformar Washington DC em estado para ter mais 2 senadores, mais 4 no total, né? Mais 4 senadores deles, democratas. Claro. Tá? Tentaram fazer isso para evitar o que aconteceu, né? Que é hoje o Senado, a maioria é do Trump. Então eles tentaram até isso, tá? Bom, tem outra coisa aqui. Aqui tem uma coisa da época do Delano Roosevelt, tá? Eu estava vendo para ver como é que era o troço, para entender a história, porque foi em 37. Eles surgiram com uma expressão empacotar o Supremo. Aí eu fui ver como é que era o Supremo em 37, que foi quando fizeram o empacotamento do Supremo. O Supremo nos Estados Unidos, dos 9, 10 eram democratas. O 10 eu botei por conta minha. Os 9 eram democratas. Tá? Então, eles mandavam e desmandavam. Então, o Roosevelt pode ter feito um governo legal durante a guerra, etc. Tal, mas eles empacotaram o Supremo. Agora, quando falo em empacotar o Supremo, eu fico pensando, um dos ministros lá, aquele que tem mãozinha assim, o Dino, que não consegue limpar o traseiro, aquele lá disse que ele num determinado momento, numa entrevista ou uma gravação, ele diz assim: somos a sua guarda de segurança, a PF, quando ele estava na PF, a PF é sua, meu presidente, se referindo ao Carniça, que manda e faz o que bem entende, o que quer com a PF, e o Sua Majestade Ovo, que tem uma PF particular. Tá certo, tá certo. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Deve ser uma legenda de filme pornô. Não, não é. Não? Tá certo. Não sei o que é, mas apareceu e vai ficar aí. Não sei se vai aparecer. Mas não tem. Se aparecer, vocês me desculpem, porque eu não sei tirar esse troço daí. Tá certo. Bom, vamos encerrar com isso, porque já está indo longe demais. Mas, na verdade, o que eles tentaram nesse empacotamento é o seguinte, porque nós aqui no Brasil, é uma injustiça, vamos falar sobre isso. O estado de São Paulo tem quase 40 milhões de habitantes. 44 milhões de habitantes. Tem 2 senadores. Tá. Não, tem 3 senadores. Essa eleição vão ser eleitos 2. Que uma época. Então elege 2. Nessa próxima eleição. Mas o número de senadores de São Paulo é o mesmo número de senadores que tem o Espírito Santo, por exemplo, ou que tem o Piauí. Tá certo. Então, não existe uma representatividade real da nação através dos políticos. Então, o norte do Brasil, com aquele monte de estadinho pequenininho, tudo tarado, tem os senadores são os que mandam, que permitem que um cara como Alcolumbre sente em cima dos pedidos de impeachment dos ministros que estão pintando de bordo. Então, enquanto isso não mudar, e aí está o tal do empacotamento do Supremo. Exatamente. Né? Está empacotado. E aí eles falam também de uma bobagem que vocês todos devem ter visto. Teve durante um período, aí, durante o governo do Biden, que os atletas, em alguns jogos, quando tocavam hino, se ajoelhavam lá, pedindo perdão para as minorias que foram indígenas, que perderam a terra, e minorias afrodescendentes, que foram escravas, etc. Exatamente. Uma palhaçada do cacete, porque amigo que passou, passou. É como a história assim, vão matar todos os alemães porque os alemães elegeram Hitler em um determinado momento. Não, fizeram uma tremenda de uma M, mas aqueles caras não existem mais, a maioria já está morta. Então esses novos caras da Alemanha não tem nada a ver com aquilo. Né? Então você não pode ficar
culpando os caras eternamente, como alguém aqui faz com a tal do fim do mundo, lá, como é que é o nome da... Inquérito do fim do mundo. Exatamente, tá certo. Bom, aí nos Estados Unidos o Trump com a história... Você lembra que agora há pouco tempo, nas universidades os caras saíam para gritar da Palestina, era do rio até o mar? Do rio até o mar. Do rio até o mar. Era um hino lá que eles cantavam em prol do Hamas, de última análise. Exatamente. Bom, eu vi um troço, um cara numa audiência lá nos Estados Unidos, dizendo que eles financiaram o Hezbollah, o Hamas, essa USAID. Deu dinheiro para esses caras, dizendo com a maior cara de pau. Vocês deram? Demos sim. Tá? Exatamente. E esses universitários, de agora em diante, se eles saírem para o campus da universidade, ou campi, no caso da universidade... Campi é plural de campus. E campus. Por campi, quando é a universidade, tem várias cadeiras da universidade, é o campi, né? É o plural do campus, né? É o campus. O campus é de uma universidade toda. Campi são de mais de uma universidade. Então estava equivocado, desculpa, mas é o campus. Saiu para o campus, gritou do rio até o mar, levou a bandeira da Palestina, será convidado a voltar para casa. Exatamente. Será convidado a voltar para casa. Exatamente, tá certo. Bom, o que mais que temos? Falei da Suprema Corte. Bom, aí tem o seguinte, aqueles irmãozinhos bons, aqueles que estavam carimbando o Pedrinho, os caras agora, eles são donos, não é mais Friboi, se chama JBS Food International, sede nos Estados Unidos. Isso. Então, a sede já está lá fora. Aí tem o seguinte, multinacional do Wesley e do Joesley e Wesley Batista, uns carinha... para você ver, pode parecer que eu estou de bronca, e estou de bronca. É o seguinte, os carinhas que não sabem nem falar português. Eu já vi esses caras dando depoimento no tempo que chamaram na Chincha, no tempo da Lava Jato, os caras dando depoimento, o cara não sabe falar português. Um deles era casado com uma artista da Globo, repórter da Globo, sei lá o quê. Como é que uma repórter ou artista casa com um cara que não sabe nem falar português? C'est l'argent qui fait la guerre. C'est l'argent qui fait la guerre, exatamente. E aí é o seguinte, os caras eram açougueiros, e aí os caras deviam dinheiro, e daí, olha aqui, eu vou ler o que está aqui, porque daí é verdade, tudo que está aqui é verdade. Aí, esse pessoalzinho idiota que votou no PT garantiu para eles o seguinte, em 8 anos, esses caras ficaram bilionários. Em 8 anos. Eles conseguiram 8 bilhões do BNDES que jamais foram pagos. Ou seja, o BNDES emprestou 8 bilhões para eles. A fundo perdido. Não foi. Eles trocaram por ações da Friboi. Eles não pagaram porque na época o governo aceitou transformar a dívida em ações da Friboi. Da JBS. JBS. Nem era Friboi, JBS. Aí eles meteram a mão em mais 3 bi dos fundos de pensão da Petros, que é da Petrobras, e da Caixa Econômica Federal. O fundo de pensão é o seguinte, o cara vai se aposentar, o dinheirinho da aposentadoria dele sai dali. Se o fundo de pensão desapareceu, como desapareceu dos Correios e em outras questões, o aposentado fica a ver navios. Exatamente. Sem precisar ir a Santos. Exatamente. Se for a beira-mar, né? E esses caras estão deitando e rolando porque a lei está com eles. Graças aos ministros do STF que limparam a nossa barra deles, né? Dos crimes cometidos e nos permitiram, eu estou falando palavras deles, limparam nossa área e limparam dos crimes cometidos, nos permitindo obter recursos de órgãos públicos e a absoluta falta de certidões negativas de débitos fiscais, federais, trabalhistas e outros mais. Ou seja, os caras com a ficha suja, metido em maracutaia
política, etc., tal, devendo para a União, etc. Tal. Eu penso o seguinte, Pedrinho, eu vou falar de mim, eu vou falar de você. Se eu precisar, vamos dizer assim, de 5 mil reais, Opa. e for pedir empréstimo ao banco, eles vão pedir impressão digital Do fiofó. do fiofó. Da avó. Não, e vou dizer, da avó também. Da avó, do pai, da mãe. Vão demorar pra cacete e muito provavelmente vão negar o seu Claro. Agora, quando tu é bandido, quando você não sabe falar português, tu é açougueiro, tu é safado, mas tu tem os amigos certos no partido sem vergonha certo, você tira 8 bi do BNDES para não pagar. Exatamente. É Tá assim que funca a coisa. Exatamente. Tá? E é assim que nós estamos vivendo. Bom, voltando para os Estados Unidos, a esquerda não está contente com o que está acontecendo. Então, eles juntam uma trempa e vão queimar as instalações da Tesla. Porque a Tesla é do Elon Musk. Que hoje é o chefe do Departamento de Eficiência do Executivo, Exatamente. DOGE, e já descobriu 1 trilhão de desvios do dinheiro do contribuinte para ONGs, lá eles o chamam ONGs, NG... Non-Governmental Organization. Exatamente. Eles invertem as letras da ONG, mas é a mesma coisa. É como a ONU também, lá não é ONU, é Não. UN, né? United Nations. E a OTAN lá é NATO. É a NATO, inverte, mas é a mesma porcaria. Exatamente. A NATO ainda lembra aquele personagem brasileiro, o Raimundo Nonato. O Raimundo Nonato era ótimo. Tá certo. Bom, e aparentemente o que o Musk está levantando é que todos esses ataques são organizados por um pessoalzinho da CIA que está bravinho porque vai perder o emprego e já sabe que vai perder o emprego. Tá? Então é isso. E vai perder o emprego. O negócio da CIA está pipocando também. Tá. Parece o seguinte, Paracetamol. que o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o presidente. Isso aqui é dito por uma pessoa que está sendo entrevistada, que eu não vou dar o nome. Eu vou dar o nome, sim. É o cara do STF. Como é o nome dele, o que foi aposentado lá. Marco Aurélio Melo. Dizendo, o Supremo resolveu... o Marco Aurélio Melo, numa entrevista, falando sobre a eleição de 22. O Supremo resolveu, palavras dele, entre aspas, o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o presidente Luiz Inácio da Silva. No segundo, e ele fala dele, que ele não dizia quem votou no primeiro turno, ele dizendo sobre ele mesmo, mas no segundo turno ele votaria no Bolsonaro. Por quê? Palavras do Marco Aurélio. Eu não poderia votar em alguém condenado em 4 processos, e o TSE deveria investigar, em vez de ficar adulando o carniça, o Boca de Veludo, que falaram o seguinte, né? Porque o Boca de Veludo, quando teve a eleição, ele acabou, não participaram, né? Mas ele chegou derrotamos o Bolsonaro. Quer dizer, um Supremo Tribunal que tem uma opinião política. Tá? Esse Supremo aí que tem uma opinião política é a primeira turma que eles vão julgar, dia 25, é a primeira... Isso tudo é uma farsa. É uma farsa, porque a primeira turma o Zanin, que era advogado do Carniça, o Ovo, o Boca de Veludo, tá? Não sei. Não sei também. Mas é tudo contra. Exatamente. É tudo contra. Então é um troço que você já sabe. Eles estão loucos para tentar prender o Bolsonaro logo.
que aí ele fica igual ao presidiário. Um foi presidiário por 500 e tantos dias e o Bolsonaro por horas, se conseguirem prender. Porque o pessoal não assiste filme de cowboy. Já falei em outro programa, eles não sabem o que é o estouro da boiada, tá certo? Porque foi feita uma enquete, quais são os grandes heróis nacionais. O resultado foi Ayrton Senna, Roberto Carlos e Bolsonaro. Acho que o Roberto Carlos nem entrou. Nem Era entrou. Ayrton Senna e Bolsonaro. Eram os dois. Ótimo, então. Não entrou Tiradentes, Não. entrou Ayrton. Não, Pelé entrou. O Pelé. Era Pelé, Ayrton Senna e Bolsonaro. Tá certo. Então, está no mesmo nível aí. Então, Agora, eu queria complementar, porque o Barroso, aí eu fui buscar a fala do Barroso, porque pensei, o Boca de Veludo não ia se limitar a dizer derrotamos o bolsonarismo, porque ele é verborrágico, ele adora o microfone. Adora falar uma merda e cantar no microfone. O codinome de Boca de Veludo. Não é bem por isso, né? É quase isso. É quase isso. Tá certo. Aí é o seguinte, ele disse, vamos lá, entre aspas, derrotamos o bolsonarismo, derrotamos a tortura, derrotamos a censura para garantir a democracia e a manifestação livre das pessoas. Exatamente. Isso é o que ele disse. Agora eu, assim, humildemente pergunto, você hoje tem liberdade, ô pessoa, de falar o que você quer? Ou você está ameaçado pelo ovo? Porque aí é o seguinte, olha, as pessoas que podiam fazer alguma coisa, que são os deputados e os senadores, essas pessoas estão com o fiofó na mão, porque o ovo tem a capivara inteira dos caras. Exatamente. Então, esses caras não fazem nada. Eu e o Pedrinho, a gente vem aqui e fala as verdades, e a gente é visto por, que a gente sabe, 100 pessoas, 150, que a gente sabe. Provavelmente tem mais pessoas. Mas mesmo que tenha mais, vamos dizer que tenha, como tinha no tempo que a gente postava no RUP, tinha 1.500, 1.500 e pouco. 1.500 pessoas não é nada. Então, a gente não incomoda. A gente só informa vocês, mas não incomoda. Então, o ovo nos deixa em paz. Até porque, se nos prender, não faz diferença nenhuma. Tá? Somos ilustres desconhecidos. A gente não é ninguém, muito menos em traje de banho. Então, isso aí. Sabe, não faz diferença, o ovo não vai mexer. Achamos que não. De repente, ele pode ficar bravinho e mexer. Mas o problema... Mas o ovo está no ocaso. Ele agora, todo ato que fizer, ele está sob o escrutínio, sob a lupa dos Estados Unidos da América. Então, nós seríamos só a cereja do bolo das provas sobre o autorismo dele. Não somos ninguém, Pedrinho. Mas aqui está para os amigos. Estamos conversando com os amigos. Na verdade, eu vim aqui para encontrar com o Pedrinho. Opa! Para a gente trocar ideia, bater um papo e gravar isso para vocês que a gente se diverte. Bom, aí tem o seguinte, vamos lá, vamos trabalhar em cima das palavras do Boca de Veludo. Então ele diz, derrotamos o bolsonarismo, a tortura, a censura para grande... Então vamos perguntar, vamos analisar a liberdade que temos, já falei. Aí sobre a tortura, chama o Coronel Cid e pergunta se não tem tortura no Brasil. Eu gostaria de saber a opinião do Coronel Cid sobre o fato do Boca de Veludo ter dito que derrotaram a tortura. Tinha tortura. Como aquela idiota, aquela Fernanda Torres, daquele filme Sem Vergonha, que disse que esse filme não poderia ter sido feito na época do Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro nunca censurou nada. Os caras jogavam futebol com a cabeça dele, a esquerda jogava. Ele não mandou tirar o vídeo. Os caras chamavam ele de genocida, chamavam ele de pedófilo, ele não processou ninguém. Então é o seguinte, a Fernanda Torres não podia fazer o filme. Mas essa é uma bocó. E agora a mulher velha, então, achou que ia ganhar o Oscar porque, por vaidade, o produtor do filme, o patrocinador, João Moreira Salles, é um dos homens mais ricos do mundo. Eles fingem que tem só uma participaçãozinha no Unibanco, no Itaú Unibanco, na CNM, mas agora estão fazendo uma oferta para comprar o resto das ações que eles ainda não têm de uma vidraria francesa. Mas eu vou te dizer, por que essa idiota fala isso? Porque é o seguinte, o Bolsonaro deu uma espremida na parte daquela ajuda do governo para as artes, como é que chama? Lei Rouanet. Deu uma apertada. Então,
esse filme foi feito com grana, se não me engano, dele e da Globo. A Globo está metida nisso. Então a Globo bancou, ou o Salles mesmo bancou, o prêmio eu não tenho dúvida que foi comprado, tá? Porque o filme eu não vi e acho uma bosta, tá? Começa aí. Porque a história é mentira. Eu não vou ver um filme que é mentira. Só se o filme fosse fantasia mesmo, se é ficção, aí eu vou ver um filme ficção. Mas não, esse quer mostrar uma realidade que não é uma verdade. verdade que não existiu. Que não, o cara era um bandido e agora eles querem a Endeusar, endeusar. Bom, então vamos lá. Ainda sobre a tortura, né? Chama o Cid e pergunta se acabou. Chama o Daniel Silveira e pergunta se a tortura acabou. Chama a família do Clesão e pergunta, olha, você viu como tá bom o Brasil? A tortura, desde que o Carniça ganhou a eleição, a tortura acabou. Bolsonaro não está mais aí, não está torturando ninguém. Bolsonaro torturou alguém? Chama alguém que o Bolsonaro torturou. Chama a Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues, se você não sabe, é a que pintou com batom lá na estátua, pegou 17 anos. Chama ela e pergunta se tem liberdade de expressão. Pegou 17 anos em tudo irregular. Ela não tem foro privilegiado, tinha que ser julgada pelo juiz natural na primeira instância, com direito a recurso. Não, aqui rasgaram a Constituição, penduraram no preguinho, vai usando as páginas para outros mistérios. Né? Bom, mas tem que levar em consideração que batom é inflamável. Então, 17 anos. Batom inflamável, terrorista. Exatamente. Terrorista. Atacou com batom inflamável a estátua da liberdade, da justiça. Temis. A justiça Temis. Que é simbolizada por uma deusa grega, Temis. Quem não tem medo, não temes. Quem não tem, não temes. Não temes. Exatamente. Na verdade, é não temer, né? Mas tudo bem. Bom, esse é outro também, um cara desclassificado, inteligente, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, todo. Se prestar para essas baixezas todas que nós vimos. Mas por que se prestou? Porque, eventualmente, vamos falar aqui o que ele devia saber e não sabe. Porque ele foi chantageado por Sua Majestade o Ovo, que tinha, teoricamente, umas gravações da mulher do cidadão e ameaçou botar em público isso aí se não fosse colocado no cargo que foi colocado. Exatamente. Então, pesquisem, tá? Não sou eu que estou dizendo, pesquisem. Exatamente. Mas é uma vergonha geral. A vergonha geral. Bom, a Petrobras, na semana passada, Pedrinho, olha como é que são as coisas. A Petrobras, que é a empresa que mais paga dividendos no mundo de ações, mais paga dividendos no mundo, que escorcha a gente com o preço da gasolina, que é 2.000% mais caro do que a gasolina que eles fabricam, que o barril, quando chega na coisa, é 2.000% mais caro que o real. Bom, dito por um amigo meu que eu acredito, eu não fiz o cálculo, ele disse, e esse cara eu acredito. Não vou dar nome, mas acredito. Bom, a Petrobras, na semana passada, o Carniça parece que botou no conselho 3 amiguelhos. Claro. Aí botou no conselho 3 amiguelhos, o mercado enlouqueceu, eu disse, porra, esses caras, as ações caíram, despencaram. A Petrobras perdeu, quer dizer, a Petrobras não perdeu porque ela não perde nunca. Mas o pequeno investidor, aquele que aposta... Comprou ações da Petrobras. Eu não estou falando do grande investidor, na hora que caiu ele vai lá e comprar mais. Tá? Ele tem dinheiro, ele não precisa daquele dinheiro. Mas tem o pequeno, que ele tem que ganhar todo mês, ele está apostando, aquilo é um cassino, tá? Então ele não está lá para esperar daqui a 20 anos como é que está a coisa, ele está lá, nesse mês ele tem que ganhar. Exatamente. Esse cara tomou na tarraqueta. Esses 32 bilhões que perdeu na semana passada, não foi a Petrobras que perdeu, isso foi tirado dos pequenos investidores da Bolsa, tá? Que tomaram na tarraqueta por causa do movimento de peça errado do... por falar nisso, aquela, não lembro o nome, a mulher que ele colocou como presidente do TSM, Tribunal... Não, Superior Tribunal Militar. ST. Você falou TSM, você me sacaneou. Desculpa. Foi um lapsus língua. Aí botou ela. Eu vi a primeira, não sei se é a primeira entrevista que eu vi. Eu vi também. Você viu que ela falou que o exército vai ser inclusivo agora. Vai ter anãozinho, cara de cadeira de roda, trans. Então é o seguinte, vai mudar também a farda, vai ser cor-de-rosa. Vai ficar uma beleza. Exatamente. Olha o caminho que esse país... Olha,
É uma Não, mas vergonha. olha, quando Sorrindo. aqueles generais de 4 estrelas traíram o Bolsonaro e permitiram todas essas Isso tudo, barbaridades, um amigo meu que sabia que no passado eu conhecia alguns generais que já estavam na reserva há muito tempo. Falou assim: o que você achou de fato desses generais traidores? Eu falei: olha, vou contar uma coisa. Com mulheres já tive muitas decepções na minha vida. Com homens foi a primeira vez. Pois é. Tá certo. Não, mas tudo tem uma primeira vez, Pedrinho. Claro. Na hora que pega um cara de 4 estrelas, como o Braga Neto, e dizem, esteja preso, e ele se sente preso e vai, Não, esse foi aí o maior perdeu o desse Mané. mundo todo. Aí perdeu o Mané. Imagine, o sujeito foi ministro da Defesa, portanto, ele era hierarquicamente superior aos 3 chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E se deixa prender por um borra-botas, tecnicamente ele só poderia ter sido preso por algum oficial da mesma patente dele e mais antigo. Não, e ele que tinha armas legais pela própria patente, se deixou prender, não se reagiu, não defendeu a sua honra, a sua família. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe que você tem que primeiro defender a fé em Deus. Segundo, a pátria. Terceiro lugar, a honra. Família vem só em quarto lugar. E não usou as armas para defender esses 4 valores? Pedrinho, a gente está acabando o tempo, já passamos o tempo, mas eu queria... Isso que eu vou falar para vocês agora, eu vi, eu não sei, eu não tenho a veracidade do fato, mas sabe aquele ditado, quando a fumaça fogo? Vocês façam um trabalhinho e pesquisem. É o seguinte, parece que o Elon Musk nos Estados Unidos descobriu o seguinte, que numa coincidência astral, os 8 milhões que Sua Majestade o Ovo cobrou de multa da Starlink, não foi? Não sei se é da Starlink ou no Twitter, que é o X. Do X, né? Acho que foi do X. Os 8 milhões apareceram magicamente numa conta pessoal de Sua Majestade o Ovo nos Estados Unidos. Bom, tudo bem, vamos deixar claro. Não sei se isso é verdade, não sei se isso foi plantado para criar discórdia. Eu vou conjecturar, você foi advogado do mercado de capitais. Se ele pagou para o Supremo, para uma autoridade federal, os 8 milhões deveriam ter ido para o Tesouro Nacional sim, aqui. Claro. Agora, não sei se alguém fez o dublê, que usou o espelho. Mas aí eu não sei, eu não sei se é exatamente. verdade. Mas se for verdade, é mais um que é fim da picada, mais fim uma da coisa. picada. Não, mas isso aí eu estou conversando aqui em homenagem a vocês que nos assistem e ao meu queridíssimo amigo Hilton. Porque quanto mais você remexe, mais a merda fede. É verdade. Eu vou terminar o programa, mas não posso deixar de falar no fim de semana, eu vou falar rápido. Aqui é o seguinte, para vocês verem como é que a coisa funciona. As autoridades, o pessoal, o crânio da USP disse que tinha no Rio de Janeiro, assistindo ao Bolsonaro, em Copacabana, 18.500 pessoas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, os ministros acharam graça, foi um flopou. Para quem pensava que ia ter 1 milhão, teve só 30 a 35 mil. E riam em conjunto, estavam festejando, tomando cerveja. Não sei, estou inventando isso, mas eles estavam alegrinhos, de acordo com aquela loira safada da Globo, que diz que falou com o ministro e tem aqui, ela usa o celular, ela é a porta-voz do ministro. Então, de acordo com o ministro... Deve ser a porta dos fundos. É a porta dos fundos, do ministro, exatamente. Aí tem o seguinte... Eles dizem agora que... deu um crepe ali. Oi, pessoal, olha nós aqui outra vez. Opa! Desculpa a falha. Esse é a continuação do Dois Neurônios Incomodam 194, Confraria do Condor, número 16. Como vocês veem, já anoiteceu, tivemos um problema técnico que acabou a bateria por descuido do profissional que aqui vos fala. E o programa ficou furado. Então a gente está gravando, já é noite, está escuro, desculpem, mas é só para terminar o programa e dizer boa noite para vocês. Exatamente. Então é o seguinte, o que eu estava falando do Rio de Janeiro e vou terminar com isso. O Rio de Janeiro teve, vou repetir, perdão, não sei até onde foi, que acabou a bateria. Segundo a USP, então, os luminares da USP, 18.500 pessoas.
Tá certo. Cálculo fantástico. 18.516 pessoas e um anão. Exatamente. Eles são perfeitos, não é? USP é assim. De acordo com os ministros, ficaram muito contentes que flopou, acharam que era entre 30 e 35 mil. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eram mais de 400 mil. Esses números podemos duvidar de todos eles. Mas tem um que não dá para duvidar. A Auriverde, a Rádio Auriverde, é um site, então lá aparece o número de pessoas que está vendo. Só na Auriverde teve a Revista Oeste, um monte de gente transmitiu. Na Auriverde teve 1.035.000. Então, só nos quebrados do 1.035.000 foi mais do que os ministros imaginavam que tinha. Exatamente, tá certo. E com isso, então, a gente termina o programa. Parabéns pelo pessoal que foi. Dia 6 de abril será em São Paulo. E esperamos que o pessoal colabore e vá, porque o motivo da presença de todo mundo é para tirar esse pessoal que está preso de maneira injusta, sem acusação, sem direito à defesa, tudo ilegal. Exatamente. Então tem. E eles estão sendo. Engraçado que eles estão sendo presos pelos caras, a bandidagem que foi anistiada lá no passado, né? Que roubou, pintou e bordou e foi anistiado. E tá hoje. Estouraram bomba em aeroporto lá no Guararapes. Gente boa. Gente mataram o Cozella aqui. Gente Exatamente. Boa. Gente boa. Mário Cozella, que deu nome à avenida ali. Bom, olha, gente, então isso aqui foi só para dizer boa noite. Obrigado de vocês assistirem a gente. A semana que vem a gente volta para dizer o que aconteceu durante a semana e confirmar alguns fatos que a gente não tem certeza ainda, tá? Ou dizer que, infelizmente, era fake news. Tá? Tá bom. Um abraço. Beijo para todos. Cliquem, compartilhem, faça aquelas coisas que é a única coisa que a gente pede para vocês fazerem. De resto, a gente está aqui de graça, tá? Um beijo para todos. Tchau. Até o próximo.